Hoje é sexta-feira, é o dia do sacrifício, é o dia onde houve dor, morte, tristeza, lamento, mas que culminou e resultou em salvação, em vida, em alegria para todos nós. Quero ler um texto com você no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 33, que diz o seguinte: Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Mais para frente, no verso 37, o texto diz: Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais jovem, de José. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Depois, Jesus foi sepultado. Na sexta-feira, Jesus morre e nós vemos ali a esperança pálida, simplesmente morta. A esperança, na verdade, ela havia se tornado um cadáver. Jesus havia morrido e para as pessoas que estavam ali assistindo não havia mais esperança. Mas Jesus, ali no ponto máximo do seu sacrifício, ele entrega o seu espírito a Deus e o véu do templo se rasga. Já não há mais separação entre os homens e Deus. O que era preciso ser feito, foi feito. Jesus, quando estava antes dos momentos da sua morte, lá no Getsêmani, ele chorou e ele se entristeceu com o fato de que ele precisaria morrer. Ele se entristece com o sacrifício que ele precisaria sofrer por causa da minha transgressão e por causa do meu pecado. Jesus fez isso por nós porque ele nos amou e nos amou de uma forma grandiosa e poderosa. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz demonstra o seu amor por nós. Quando ele estava carregando aquela cruz, sendo chicoteado, sofrendo com o seu sangue sendo derramado, carregando aquela cruz até o ponto máximo onde ele iria morrer, ele estava pensando em nós. Estava pensando em cada um de nós que viveria nessa terra e precisaria do seu sacrifício. Jesus pensou nessas coisas e, deixando o seu posto nos céus, veio até a terra, mesmo sendo Deus, e morreu pelo meu e seu pecado, sofrendo o que nós deveríamos sofrer. Em Isaías, capítulo 53, o profeta diz a partir do verso 5 até o verso 7 o seguinte, ele diz: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 6, todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele foi furado, ele foi transpassado. E isso simboliza as nossas transgressões. A dor que nós deveríamos sofrer naquela cruz, ele sofreu por nós. E sofreu porque ele nos amou com um amor furioso, transformador, imparável. Ele nos amou porque nós somos obras da criação do Senhor. E obedecendo ao Senhor Deus, a ordem que ele deu ao seu Filho, Jesus morreu aquela morte para nos salvar. Hoje é o dia de lamento, hoje é um dia de dor, de tristeza, mas é um dia que nos dá esperança. A esperança não é um cadáver, a esperança, ela vai viver. A esperança, ela vai ressurgir. E nós cremos nisso. É nisso que nós fundamos a nossa fé. Na convicção de que Jesus ressuscitará, apesar de estar naquele madeiro, apesar de estar naquela cruz. A sexta-feira não é o fim, mas é o início do processo da nossa salvação. Apesar de hoje o dia, na verdade, ser noite, ser trevas, ser tristeza,
existe uma alegria que nos está proposta, existe uma esperança pela qual nós firmamos a nossa vida, a esperança de que Ele irá ressuscitar. E ainda existe a alegria da salvação. Jesus hoje morreu, mas morreu com um fim, o propósito de nos trazer a salvação. Nós cremos nisso, eu creio nisso. Que você possa ser renovado na sua fé, renovado na sua crença de que Ele irá ressuscitar, apesar da tristeza, apesar da dor, apesar de ser necessário que Ele morresse pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele vai ressuscitar, nós cremos nisso. Deus te abençoe.